Você teve o benefício de pensão por morte negado pelo INSS? A pensão por morte é um benefício previdenciário previsto na Lei 8.213 de 91. Ele é devido aos dependentes de um segurado do INSS quando este falece, mas pode acontecer do INSS negar indevidamente o benefício. E se você está nessa situação ou conhece alguém que esteja, saiba o que fazer quando o INSS nega o seu pedido de pensão por morte. Meu nome é Rodolfo Acadroli, sou advogado especialista em direito previdenciário e sócio aqui da Acadroli Maruani Advogados, escritório digital de advocacia. Antes de começar, quero lembrar você que qualquer dúvida que você tenha sobre o INSS, você pode deixar aqui nos comentários ou clicar no link da descrição para falar ao telefone diretamente comigo ou com algum dos meus colegas especialistas aqui do escritório. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ative o sininho e compartilhe. A pensão por morte é um benefício previdenciário devido aos dependentes de um segurado do INSS quando esse falece. Portanto, isso significa que se você é dependente de uma pessoa que contribui para o INSS ou para outro regime de previdência, quando essa pessoa falecer, você poderá receber a pensão por morte. Lembrando que não é qualquer dependente que possui esse direito, mas eu vou explicar isso melhor, quais são os requisitos para conseguir a pensão por morte. O dependente somente poderá usufruir do benefício se o falecido for um segurado da Previdência Social, ou seja, estiver contribuindo para a Previdência Social. Para ser um segurado, a pessoa precisa fazer contribuições para o INSS ou até mesmo no regime próprio de Previdência, ou caso não esteja contribuindo no momento do falecimento, ele precisa ter aí a chamada qualidade de segurado. O que é ter qualidade de segurado? Ter qualidade de segurado sem contribuir para o INSS é possível quando o segurado está no chamado período de graça. As situações que concedem o período de graça estão previstas no artigo 15 da Lei 8.213 de 91, que é a lei básica da Previdência Social, e eu vou indicar aqui apenas as principais, mas a lista completa você pode encontrar lá na legislação, tá bom? Quem recebe benefício sem limite de prazo, exceto no auxílio acidente, pode continua tendo a qualidade de segurado. Aquele que 12 meses após a cessação das contribuições deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social, pelo INSS, ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração. Até 6 meses após a cessação das contribuições, aquele que contribui como facultativo. Portanto, durante o período que eu citei, o segurado conserva todos os seus direitos perante o INSS. E caso ele venha a falecer, os seus dependentes terão direito à pensão por morte. Aí você me pergunta, quem são os dependentes que podem receber a pensão por morte? Como eu mencionei anteriormente, os dependentes que podem receber o benefício são aqueles previstos na legislação. Apenas eles poderão solicitar a pensão por morte. Os dependentes previstos em lei são o cônjuge, o companheiro, união estável registrada em cartório ou sem registro, o filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou filho inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou ainda deficiência grave de qualquer idade. Os pais também podem vir a ser considerados como dependentes, o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido de qualquer idade, podendo ser deficiência intelectual, mental ou ainda deficiência grave. É preciso fazer algumas observações importantes aqui com relação aos dependentes. Dependência presumida significa quando o cônjuge, o companheiro e o filho têm sua dependência econômica com o falecido presumida, ou seja, não será necessário comprovar a dependência que esses familiares possuem em relação ao falecido. Basta apresentar ao INSS os comprovantes que mostram o vínculo de casamento, união ou filiação. Já a chamada dependência comprovada, a mesma regra não se aplica aos irmãos e aos pais, já que
Para este será necessário comprovar a dependência econômica através de uma documentação específica. União estável sem registro em cartório. É possível requerer o benefício mesmo se o casal não era casado no papel? A resposta é sim. Entretanto, para isso é necessário comprovar que você estava nessa união com o falecido. Se você precisar de ajuda nessa parte, deixe nos comentários e eu posso fazer um vídeo inteiro, somente sobre os documentos que você pode apresentar nesses casos, tá bom? Lembrando que não apresentar documentos suficientes para comprovar a união poderá fazer com que o INSS negue o seu benefício. Outra pergunta importante é a pensão por morte negada, O que fazer, o que se deve fazer quando isso ocorre? Se você pediu a sua pensão por morte, ela foi negada, o primeiro passo é entender o motivo do indeferimento do benefício. Quando o INSS concede ou nega um benefício, ele aponta necessariamente a justificativa. Se você está vendo esse vídeo até aqui, já sabe identificar se você tem ou não tem direito ao benefício. O que pode acontecer em alguns casos é a pessoa ter o direito, mas não ter conseguido comprovar de forma correta. Aí será necessário identificar qual parte da sua documentação não está preenchendo os requisitos. Outro fator que infelizmente pode acontecer é você ter apresentado toda a documentação e ainda assim o INSS ter negado o benefício. Nesses casos é necessário recorrer da decisão. Caso você precise de uma análise detalhada do seu caso, busque o apoio de um advogado previdenciário, um advogado especialista em benefícios do INSS. O recurso pode ser judicial ou mesmo administrativo. O recurso administrativo é feito perante o próprio INSS e serve como um pedido de reconsideração da decisão anteriormente dada pelo INSS. Por fim, o processo judicial é a forma de requerer que um terceiro imparcial, nesse caso o juiz, interfira e decida a situação. Em certos casos, o processo judicial é o meio mais viável, pois permite a apresentação de uma variedade maior de provas para a comprovação dos seus direitos, principalmente nos casos de união estável sem registro em cartório. Prazo para recorrer da decisão do INSS. Havendo indeferimento administrativo de pensão por morte, o interessado tem o prazo de 5 anos contados da resposta negativa do INSS para submeter seu pedido ao Poder Judiciário para ingressar com ação. Portanto, se o INSS negou o seu benefício, não espere muito tempo. Busque o quanto antes a ajuda de um profissional, de um advogado previdenciário, para analisar os seus direitos e identificar o que pode ser feito para garantir o recebimento do benefício. Então, você já sabia dessa novidade? Esse vídeo te ajudou? Então nos ajude também. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a essa informação. Se você ficou até o final, meu muito obrigado. Não se esqueça do like e se você não é inscrito aqui, aproveite e se inscreva no canal. Por hoje era isso. Caso tenha ficado com mais dúvidas, clique no link da descrição e envie que eu analiso aqui com carinho. Forte abraço e até a próxima.